Você que está planejando mudar para Portugal deve estar cheio de dúvidas. E uma dessas dúvidas pode ser sobre as documentações que você tem que deixar no Brasil e que você tem que trazer para cá, para Portugal. Então, nesse vídeo, você vai ter essas informações de quais são esses documentos. E aí, eu sou a Lê, moro em Valência, no interior de Portugal. E hoje, como você já viu no início do vídeo, eu vou falar sobre a documentação que você precisa deixar no Brasil para não ter dor de cabeça e a documentação que você precisa trazer para Portugal, que provavelmente você vai utilizar. Então, vamos começar sabendo quais os documentos que você vai deixar no Brasil. Primeiro documento, CPF, mas eu estou me referindo a deixar ele como ativo. Quando você entra no site da Receita Federal, você tem lá o status do seu CPF, se ele está ativado ou desativado. Então, por que eu estou falando isso de CPF ativo? Porque muitas pessoas não prestam atenção nesse CPF delas, se está ativo ou não, e depois, quando precisa resolver algo, quando ele está desativado, é muito mais burocrático de se resolver por aqui, por Portugal, né? Você precisa ir ao consulado, ou precisa fazer alguns procedimentos que são demorados, podem ser demorados e também vai gerar mais gasto para você. Um outro documento que eu vou falar agora é o título de eleitor, só que você vai também prestar atenção em deixar ele regularizado. Ou seja, se você não votou ou não cumpriu com as suas obrigações, né, como cidadão brasileiro aí de votar, você provavelmente, quando for tirar o passaporte, já é uma coisa que é exigida, né, que esse título eleitoral esteja regularizado. Então tem que ficar bem atento a isso também. Outro documento que você pode deixar no Brasil é o RG, que muitas vezes aqui você vai utilizar somente o passaporte. É o seu documento principal quando você está fora do país, né? E aí para tudo você vai resolver com ele. E o RG você pode deixar no Brasil ou também você pode deixar cópias autenticadas, né? Algumas cópias com alguém responsável por tratar dos seus documentos, das suas coisas mais burocráticas no Brasil. Você deixa com ela essas cópias bem autenticadas. Não precisa ser bem autenticadas, né? Mas precisa só autenticadas. E aí deixa essas cópias autenticadas com essa pessoa, que caso ela precise, ela vai ter como apresentar. E aí, se você for tirar essa cópia aqui em Portugal, vai ser muito mais caro, né? E além do gasto de você ter que se deslocar ao consulado para poder fazer esse tipo de serviço. O próximo documento é o mais importante que você precisa deixar no Brasil, que é uma procuração. E essa procuração tem que ser, é melhor que seja, na verdade, né, de plenos poderes. Porque a pessoa que ficar responsável com essa procuração para resolver os seus assuntos, né, ela vai ter toda a autoridade de resolver todas as coisas por você. E aí essa procuração vai ajudar assim, muito você, porque tem muitas coisas em questões de banco e de Detran, que nesse caso de banco e Detran tem que ser uma procuração específica. Eles são um pouco chatinhos, né, com isso. E tem alguns bancos que não aceitam uma procuração de plenos poderes. Tem que ser uma procuração específica para aquele banco. E essa procuração não tem validade, mas dependendo do setor ou da empresa que a pessoa vai ficar responsável, eles vão ter que fazer uma atualização. Um exemplo, o Banco da Caixa. Ele precisa que o meu responsável vá lá no banco mesmo todo ano para poder fazer uma renovação daquela procuração. Um outro documento que você também pode deixar no Brasil, que não vai ser necessário de você utilizar aqui, é a carteira de trabalho. Aqui nós não usamos carteira de trabalho, como eu já informei no vídeo aqui sobre trabalho. Vou deixar linkado para vocês verem também. E então, como você não vai precisar dela aqui, vale mais você deixar no Brasil, caso precise para algo. Tá, agora você já sabe quais os documentos que você precisa deixar no Brasil. Você também precisa saber quais os documentos que você precisa trazer para Portugal. O primeiro documento é um dos mais importantes que você precisa trazer para cá. E esse documento é a sua carteira de habilitação.
Se você já tem uma, traga ela, que você vai poder dirigir aqui em Portugal durante um certo período, que esse é um tema para um outro vídeo. Mas traga ela com uma validade de pelo menos 2 anos, porque durante todo o processo, às vezes, ocorre de uma habilitação vencer e essa pessoa precisar ir até o Brasil para poder fazer a renovação e voltar com essa carteira de habilitação renovada. Então, se você está com a sua carteira de habilitação já para vencer e já está vindo para cá, para Portugal, procure se informar no órgão responsável por esse documento e aí você vai saber como vai proceder, né? O que você pode fazer para depois renovar, ou se seria melhor você aguardar renovar essa habilitação para trazer ela com uma validade maior. E sem falar que tirar a carteira de habilitação aqui em Portugal sai muito mais caro, hein? Então fica atento a isso. Vamos falar de mais um documento que muitas pessoas deixam assim passar despercebido, principalmente quem vem com criança, precisa ficar bem atento, que é a carteira de vacinação. Eles aqui têm assim uma certa exigência do pessoal da saúde quanto a essa carteira de vacinação, porque eles têm que saber quais são as vacinas que você tomou e quais você não tomou. Eles são bem... eles puxam muito, né, para esse assunto, principalmente com crianças. No caso, quando a criança vai entrar numa escola, eles exigem, é um dos documentos exigidos, em que eu já falei sobre esse assunto também de escolas no vídeo que está aqui no card. E é muito importante que vocês tragam, não esqueçam, porque senão depois vocês vão ter que gastar também mandando esse documento do Brasil para cá, né? O próximo documento que eu vou falar é um documento que é sobre um acordo que tem entre Brasil e Portugal. Ele se chama PB4. Ele dá direito ao brasileiro que chega aqui em Portugal de usar a saúde pública e pagar da mesma forma que um português paga sobre as taxas, né, de saúde. E isso está ligado diretamente ao atendimento de urgência e emergência. Esse é um documento gratuito que você pode tirar. Ele agora é solicitado de forma online. E se vocês quiserem mais informações, comentem aqui abaixo que eu posso vir aqui falar um pouco mais sobre esse PB4. E é um documento assim bem simples de solicitar, que você vai ter o seu direito e vai ficar tranquilo em relação a usar a saúde caso você precise, né, quando estiver aqui durante o período de 1 ano, que é a validade dele. O próximo documento que eu vou falar é assim de extrema importância também. Esse documento que eu estou me referindo é o seguro viagem, que se você está vindo para cá como turista e está pensando em ficar por aqui, ele é assim, obrigatório. Na imigração eles com certeza vão pedir. Eles também me pediram quando eu passei na imigração, e você vai ficar assim bem mais tranquilo, né, em relação à sua mala ou caso ocorra algum problema durante a sua viagem. Lembrando que esse seguro viagem não substitui o PB4, porque eles podem ser usados em diferentes formas e em diferentes períodos, né? Fique ligadinho nisso. E muita gente pergunta se é preciso trazer a PID, que é a Permissão Internacional para Dirigir. E esse é um documento que você não precisa tirar, não precisa gastar dinheiro com isso se você está vindo para cá, para Portugal, porque com a sua carteira de habilitação você consegue dirigir aqui em Portugal durante 6 meses. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe o like, comente as dúvidas que eu vou responder. Não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar essa informação com seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!